sou a Joana Silva. Olá, eu sou o José António. Bem-vindos, uma saudação especial. Estão a assistir ao nascimento de um novo programa aqui na vossa TVL, programa 20 Valores. 20 Valores é um programa da responsabilidade do Núcleo para a Criatividade e Desenvolvimento de Competências, uma instituição cuja missão é, por um lado, o combate ao insucesso e abandono escolar e, por outro, a promoção da criatividade e o alto desempenho escolar. Venha connosco, acompanhe-nos e veja o que temos para si na rúbrica Hoje Temos. A rúbrica Hoje Temos é um sumário deste nosso programa. Vamos ter menu principal, onde vamos falar da associação titular do Núcleo para a Criatividade e Desenvolvimento de Competências. Na rúbrica Vamos Falar Com, iremos conversar e conhecer a doutora Adelina Barros, uma empreendedora que nos vai falar em entrevista exclusiva. Na rúbrica Apontamentos, hoje temos espaço para uma breve divulgação dos vários projetos que a NCDC tem no terreno. E por fim, temos a rúbrica Tome Nota. O Núcleo para a Criatividade e Desenvolvimento de Competências é uma instituição cuja missão é o combate ao insucesso escolar e abandono. Esta associação nasce da necessidade de reduzir drasticamente alguns números que põem Portugal num lugar pouco simpático ao nível europeu no que diz respeito ao insucesso e abandono escolar. O que impede todos os alunos de poderem aceder e completar a formação elementar. Para além de condicionante económica, importa também revelar o enquadramento evolutivo da família e do mundo das profissões. Deste modo, conhecendo diretamente a realidade educativa do país, é possível reunir informação relevante que corrobore um plano de ação concertado. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, Portugal tinha em 2014 a quarta maior taxa de abandono escolar precoce da União Europeia. As causas que estão na base do insucesso e abandono escolar só parcialmente estão diagnosticadas. A Associação Núcleo para a Criatividade e Desenvolvimento de Competências propõe-se acrescentar ao estado da arte e assim contribuir para o prognóstico que nos indicará a evolução destas causas, destes constrangimentos e destes estrangulamentos que levam que os nossos alunos não tenham, na sua plenitude, uma formação escolar de base. É necessária, então, uma mudança do paradigma da educação nacional. E não só é necessária, como também é desafiante esta mudança. Para a concretização desta mudança é imprescindível uma ação concertada que envolva todos os agentes que intervêm diretamente no ensino, na educação, na formação e na cidadania. São esses agentes as escolas, os professores, os alunos, os encarregados de educação, autarquias, bem como instituições e outras comunidades educativas. Urge compreender e combater os obstáculos à universalização da escolaridade obrigatória e ao eficiente rendimento escolar. Joana, como é que fazemos isso? Com uma equipa muito empenhada, profissionais de várias áreas no domínio da educação, desde professores, formadores, psicólogos, sociólogos, economistas, todo um conjunto de profissionais que formam equipas multidisciplinares e que em conjunto vão gizar uma solução ou várias soluções, todas elas, ou algumas delas, plasmadas nos vários projetos que a Associação tem. Mas, enfim, para conhecermos um pouco melhor o Núcleo para a Criatividade e Desenvolvimento de Competências, temos o privilégio de ter aqui em estúdio a empreendedora que está por trás desse projeto, desse grande projeto que é a Associação. Vamos passar à rúbrica Vamos Falar Com. Temos hoje em estúdio a doutora Adelina Barros, uma empreendedora e mentora da NCDC, e vamos aqui conversar um bocadinho. Obrigada, doutora Adelina, por estar aqui hoje connosco.
Doutora Adelina, fale-nos um pouco de si, um pouco sobre a sua presença aqui na NCDC. Eu sou natural de Sendim, Miranda do Douro, sou transmontana. É verdade que sou uma transmontana deslocada na cidade do Porto desde o desenvolvimento da minha formação académica. Sou licenciada em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e desenvolvi a minha carreira, a minha atividade profissional, por um lado ligada à universidade, como docente universitária na própria Faculdade de Economia, na Universidade de Lusíada, também do Porto, e depois, enfim, passei pelo Instituto Nacional de Estatística, passei por um organismo ligado ao apoio às empresas na região do Val do Ave, no pós-crise do Val do Ave, em termos de apoio e desenvolvimento à atividade da região, e posteriormente, no início dos anos 2000, em 2007 mais precisamente, cheguei à formação profissional. E, portanto, abracei um projeto ligado à formação profissional, orientado para diversos públicos, com diferentes características, mas sempre com uma característica de inovação, de modernização, de métodos de trabalho, de metodologias de ensino. Portanto, esse tem sido o meu desafio, sempre, enfim, com uma ligação bastante grande à área da educação e, desde 2007, especificamente à área da formação profissional. E, portanto, a minha ligação enfim, de impulso à NCDC, ao Núcleo para a Criatividade e Desenvolvimento de Competências, vem precisamente deste trabalho e desta ligação. Este é, de facto, um dos últimos desafios que eu estou a abraçar. Doutora, imagino que um trabalho desta natureza, com a complexidade que tem, exige um grande empenho de todos os protagonistas da comunidade escolar. Pergunto-lhe, sente que as escolas públicas e as privadas estão no mesmo barco, estão receptivas a serem apoiadas em regime de complementaridade com instituições como o Núcleo da Criatividade e Desenvolvimento de Competências? Sim, sim. Contrariamente a algumas vozes, enfim, em que por vezes muito críticas de comunidade escolar fechada, não é isso que eu tenho encontrado. Aquilo que eu tenho encontrado é óbvio que é necessário estabelecer pontes, fazer parcerias, chegar aos interlocutores, mas há um grande conjunto de boas vontades e há efetivamente ao nível das escolas, ao nível da direção das escolas e dos agrupamentos escolares, muita gente muito envolvida, muito empenhada no desenvolvimento da educação e que, enfim, com as ligações certas, com os desafios certos, estão disponíveis a fazer projetos e a envolver a comunidade escolar em atividades interessantes. Claro que é necessário ter em conta que a escola tem um papel que está perfeitamente definido naquilo que são os currícula e naquilo que é a orientação, mas há muito espaço e há muita vontade que é possível mobilizar para fazer mais e para fazer melhor. E na sequência dessa mobilização de que nos está a falar, e um bocadinho em linha daqui que o José estava a questionar, nesse contacto com as escolas, portanto, que propostas, que instrumentos utilizam, de que forma é que chegam e o que é que propõem? Como eu dizia, Joana, o estabelecimento de parcerias, o estabelecimento de relações, o lançar as pontes é fundamental. E estas pontes têm que ser feitas com o meio escolar, porque o meio escolar, e em cada região, conhece as temáticas, conhece as dificuldades, lida com elas e tem as limitações diárias. Portanto, como é que elas são feitas? Em contacto com as escolas, em contacto com as direções dos agrupamentos, com os diretores locais das escolas e com os outros agentes também da própria escola, com as autarquias e com outras entidades locais que, na realidade, eu posso confirmar que, na grande maioria dos casos, são portas abertas e não portas fechadas. Portanto, ou seja, é necessário, obviamente, fazer esse trabalho de mobilização, de envolvimento, de explicar os projetos e, portanto, de desenvolver esta atividade. A NCDC trabalha, naquilo que eu posso explicar, duas grandes áreas. Um pouco, digamos assim, a montante do processo educativo, a montante no sentido de
conhecer e diagnosticar quais são as dificuldades, quais são as fragilidades, quais são as necessidades ao nível do meio escolar, ao nível dos jovens, e depois também em concomitância com o desenvolvimento do que são os currícula e enfim, aquilo que é o percurso escolar, académico, normal, em complemento com o desenvolvimento de atividades, quer de sensibilização de grupos, para temáticas ligadas diretamente aos currícula escolares e não só, enfim, problemáticas de adição, de problemáticas de alimentação, de estilos de vida saudável, de organização do trabalho, daquilo que são as profissões e as opções de orientação vocacional. Portanto, estamos aqui numa diversidade de temáticas ligadas, obviamente, a este público e que normalmente os agentes estão disponíveis e colaboram no desenvolvimento dessa atividade. Doutora, falou aí nas autarquias e Sim. Temos agora em cima da mesa uma mudança de paradigma. Se inicialmente o agrupamento das escolas permitiu ganhos de escala, agora com a intenção que há, a intenção já é a lei, de passar algumas competências para as autarquias, isso vem proporcionar um maior envolvimento destas entidades na comunidade escolar. Sim. Sim, eu penso que poderemos fazer um caminho, embora considere que ainda haja um caminho grande a percorrer, pelas próprias autarquias, não é? Que terão que criar know-how interno para estas áreas e que estarão certamente a apetrechar-se para essas componentes, mas no sentido de criar especificidades locais. O nosso território não é grande, não é? Portugal não é propriamente um território muito grande, mas há algumas especificidades locais e há algumas debilidades em determinadas áreas e as autarquias estão mais próximas. Portanto, eu penso que fazendo esse caminho poderemos vir a ter uma introdução de algumas melhorias do ponto de vista da gestão mais próxima das próprias redes, que permitam melhorar a eficiência do ensino. Eu admito que sim, é um caminho que está a iniciar-se. Tem com certeza alguns riscos, tem com certeza algumas limitações, mas acredito que possa criar um outro futuro, uma outra evolução à educação. Eu não resisto a citar Fernando Pessoa, a propósito do vale a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena, e neste caso penso que a alma não é nada pequena, apesar do país ter a dimensão que tem, mas com os mesmos problemas que os outros países também sentem a este nível da educação. Sim. Enfim, do ponto de vista de território não somos um país grande, mas obviamente que isso não significa que cria limitações, não é? Isso são limitações físicas. As limitações do ponto de vista de educação e do ponto de vista de evolução são cada vez mais o limite da criatividade e de junção de diversos fatores que permitam efetivamente a centragem e a organização dos alunos naquilo que são os objetivos e penso que se está a trabalhar nesse sentido e é necessário percorrer esse caminho, naturalmente. Muito bem. Relativamente ao ponto que tocou há pouco da diversidade, das especificidades regionais do nosso país, eu iria questionar a doutora Adelina, não acha que essa riqueza que nós temos, apesar de sermos um país pequenino, temos uma grandiosidade de diversidade, de valor humano, cultural. Acredita que esta questão das autarquias é um caminho que realmente poderá valorizar mais essa diversidade? Isto é uma dupla questão. E em que medida é que acha que o Núcleo para a Criatividade e Desenvolvimento de Competências poderá estar também aí a contribuir para dar também uma resposta nesse sentido? O que lhe parece? Eu penso que sim, que as especificidades que as autarquias poderão ter são exatamente essas especificidades da cultura local e das debilidades daquilo que são os meios sociais, enfim, dos diversos alunos. Como é que o Núcleo para a Criatividade e Desenvolvimento de Competências pode estar?
exatamente aí, não é? Exatamente aí. O núcleo trabalha precisamente a integração social e as diversas componentes do aluno, do jovem, com vista a que ele tenha sucesso e que esteja verdadeiramente integrado. Naturalmente que se isso for trabalhado com o que são as realidades locais, só pode trazer ganhos adicionais e, portanto, perfeitamente, é mais um interlocutor, ou as autarquias são mais um interlocutor que pode trazer novas experiências e experiências mais enriquecedoras, com certeza. Doutora Adelina Barros, não tenho nenhuma dúvida que o Núcleo para a Criatividade e Desenvolvimento de Competências é mais um contributo valioso para os vários que existem aqui no nosso país e que vão ajudar, de certeza, a comunidade escolar de norte a sul do país, ilhas incluídas. Foi um privilégio tê-la no nosso programa. Esperamos todos aqui no programa contar com a sua presença em ocasiões ulteriores para não só falar de cada um dos projetos que vamos falar de forma abreviada no apontamento seguinte, mas noutros programas gostaríamos de a ter cá para falar de cada um dos projetos. Eu é que agradeço, a honra foi toda minha. Obrigada. E de facto poder dar voz a este projeto, que é um projeto de verdadeiro cariz social, é algo que me entusiasma imenso. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Passemos então à rúbrica Apontamentos. Nesta rúbrica vamos dar uma vista de olhos aos vários projetos da NCDC e começamos então por conhecer o projeto Pelicano. Sim, é verdade, o pelicano é uma ave com uma simbologia associada ao sustento dos seus, por isso é representada arrancando a sua própria carne para alimentar as suas crias. Nos dias que correm, os pais, ao cuidarem dos seus filhos, também procuram um sustento que está intimamente ligado à forma como dispomos do nosso dinheiro. A relação que cada pessoa tem com o dinheiro irá determinar de alguma forma a sua qualidade de vida. Por isso é vital sabê-lo gerir e, como em tudo na vida, quanto mais cedo o soubermos fazer, melhor. Então, como é que os nossos jovens alunos gastam a sua mesada ou semanada? Que cultura eles desenvolvem com o seu dinheiro? Qual o seu perfil? Isto são aspectos que este estudo procura de alguma forma diagnosticar para também mostrar respostas. Em termos práticos, como acontece? É muito simples. O projeto Pelicano socorre-se de uma ferramenta de autoavaliação numa fase inicial, depois de um rastreio de educação financeira, cujo objetivo é fazer um levantamento diagnóstico ao perfil financeiro de cada um dos jovens alunos. E depois do projeto Pelicano e a literacia financeira, vamos agora assistir ao projeto Reagir. O projeto Reagir enquadra-se num estudo a nível nacional que tem como objetivo inventariar um conjunto de características e motivações dos alunos e dessa forma compreender o impacto que essas mesmas características podem ter no processo de aprendizagem. O projeto Reagir tem duas ferramentas de autodiagnóstico. A primeira é o inventário de personalidade e estilos de aprendizagem, que se foca em 4 dimensões. A primeira é a necessidade de interação social, que pretende verificar se o aluno se vê como social ou independente. A motivação para a aprendizagem, ou seja, se é conceptual ou pragmático. A abertura à mudança, se é aventureiro ou reservado. E, por último, a gestão das emoções, ou seja, se é tranquilo ou ansioso. A segunda ferramenta é o REIA, que avalia a amplitude entre o estilo natural e o estilo adaptado, fornecendo a taxa de esforço individual, tendo em conta também 4 fatores: a realização pessoal, a estabilidade, a influência e a atenção ao detalhe. O rastreio nas escolas é feito através da aplicação das ferramentas de diagnóstico a alunos do segundo ciclo até ao secundário. Após a recolha e análise dos inventários, são gerados os relatórios individuais de cada aluno e o relatório geral da comunidade escolar, ambos entregues à direção da escola com um conjunto de recomendações, aos quais os encarregados de educação também terão acesso. Em 2017, com a conclusão do estudo a nível nacional, os resultados serão publicados em revistas científicas em Portugal e no estrangeiro. Outra das áreas de desenvolvimento é o projeto Campus. As inteligências são o que faz evoluir os espaços de saber. Desta forma, o projeto Campus pretende, numa primeira fase, avaliar os diferentes tipos de inteligência dos alunos e, dessa forma, identificar as correspondentes aptidões primárias. A segunda fase consiste em recolher junto do aluno as competências que ele percepciona como sendo prioritárias a desenvolver.
O aluno competente é aquele que consegue transpor para a prática aquilo que sabe, constituindo um fator de bem-estar pessoal que se reflete no seu desempenho académico. O rastreio nas escolas é concretizado com recurso a duas ferramentas de diagnóstico, o PMA e o DACNA. Tem a duração de 2 dias em que os técnicos distribuem os inventários e posteriormente realizam um workshop sobre a temática. Vamos agora navegar com o projeto Caravela. O projeto Caravela é um programa de apoio à orientação vocacional, ajudando os jovens a decidirem o caminho a fazer em termos académicos e profissionais. Também é um exercício de autoconhecimento, ajudando os jovens a conhecer as competências e lacunas de cada um. Aplica-se ao universo de jovens do segundo ciclo até ao ensino secundário, auxiliando opções a fazer de acordo com as áreas escolares e vocacionais do sistema educativo português. Quantas vezes os jovens são confrontados com angústias e hesitações relativas às escolhas para a universidade? Muitas vezes apostam em cursos e descobrem que afinal não era aquilo que desejavam ou algo para o qual não tinham apetência. O projeto Caravela tem duas ferramentas de autoavaliação e diagnóstico: o AIST, Teste Estrutural de Interesses Gerais, e o LPV, Teste Longitudinal de Preferências Vocacionais. O rastreio nas escolas realiza-se durante 2 dias com a distribuição das ferramentas de diagnóstico por técnicos especializados e de um workshop sobre a temática. Os relatórios finais são disponibilizados à comunidade escolar, à escola e encarregados de educação, a título gracioso, acompanhados de recomendações. Are you in or out? A língua inglesa é uma ferramenta fundamental nos dias de hoje. Vamos conhecer agora o projeto Big Ben. Existe naturalmente no nosso dia-a-dia a necessidade de nos relacionarmos uns com os outros nas mais diversas situações. Isto aplica-se à escola, ao trabalho, ao nosso grupo de amigos, e a verdade é que vivemos num mundo globalizado e cada vez mais multicultural, onde esses outros podem ou não ser falantes da nossa língua materna, que neste caso é o português. Identificada esta realidade, elegeu-se uma língua comum, a ser partilhada e utilizada por todos nós nestes momentos: o inglês. E porquê o inglês? Porque além de já ser em vários países a língua oficial, como Inglaterra, Austrália, os Estados Unidos da América, é uma língua bastante prática e essencialmente fácil de aprender. Atualmente o inglês encontra-se em tudo e em todo o lado. Estima-se que cerca de 800 milhões de pessoas falam hoje inglês, 55% de todo o conteúdo da internet é escrito em inglês, 85% das publicações científicas do mundo são escritas em inglês, a grande maioria das empresas multinacionais comunica em inglês e o domínio do inglês pode aumentar a expectativa salarial até 30%. Então, are you in or out? É este o nosso mote. O que pretendemos com este projeto, a que chamamos de Big Ben, é precisamente despertar a curiosidade dos jovens para a aprendizagem desta língua que vai fazer a diferença nas suas vidas no futuro. Através de um placement test, ou teste diagnóstico inicial, aferimos qual o nível de conhecimentos dos alunos, de acordo com o modelo internacional de Cambridge. Aqui começa a sensibilização. É um reality check. Numa segunda etapa, analisamos os resultados e oferecemos a possibilidade de participar num workshop onde esclarecemos os jovens acerca da importância do inglês e das oportunidades que, de uma forma simples e imediata, vão passar a estar à sua disposição só pelo facto de dominarem esta língua. Viajar, fazer Erasmus, voluntariado, ter uma experiência internacional de trabalho. Os jovens e os encarregados de educação podem também solicitar esclarecimentos individuais no nosso espaço colaborativo. Por último, entregam-se os resultados com a apresentação de algumas recomendações por cada aluno. Ao mesmo tempo que fazemos este trabalho diretamente com os jovens, ajudamos também as escolas a definir qual a estratégia mais adequada para se obterem os melhores resultados a esta disciplina. Porque, afinal, nós e a escola temos o mesmo objetivo: preparar os nossos jovens o melhor possível para que tenham um futuro promissor. Por fim, mas nem por isso menos importante, o projeto da nutrição. Bom, a nutrição é uma das temáticas mais prementes entre os nossos jovens alunos, seja por hábitos alimentares inadequados, passados ao longo das gerações, seja também pelas características da dieta mediterrânica, seja pela recente introdução de novas dietas alimentares importadas de países onde a comida plástica vigora e é rainha. Enfim, a verdade é que da subnutrição, mais conhecida por anorexia, à sobrenutrição, mais conhecida por obesidade, a verdade é que o problema existe e apanha todas as famílias. Bom, os alertas não são de agora. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, definiu há décadas o conceito de saúde como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental, como também social, e não somente a ausência de doença ou enfermidade.
Ora, não bastando que as instituições internacionais fixem conceitos e produzam resoluções, cabe a cada um de nós tornar possível a viabilização de uma vida saudável, começando por alterar hábitos de um modo particular dos nossos jovens alunos. Este projeto de nutrição destaca a importância da alimentação saudável, trabalhar aspectos da saúde com os alunos, a exploração através de dinâmicas válidas e credíveis que meçam os hábitos alimentares, induzindo um estudo de novas formas de combater a obesidade e distúrbios alimentares. Vai ser realizado então numa primeira fase um rastreio ao índice de massa corporal dos jovens, e esta ação de sensibilização procura de alguma forma dar resposta à necessidade de desenvolver comportamentos promotores de saúde dos adolescentes de modo a melhorar a sua performance enquanto alunos a médio e longo prazo. E agora um pequeno bloco de notícias. Tome nota. Neste pequeno bloco de notícias vamos dar conta da rúbrica Vamos Falar Com do próximo mês de setembro. Agir para a inclusão, estratégias de gestão comportamental em contexto escolar, com o Dr. Joaquim Melro. Ainda em setembro, o Núcleo para a Criatividade e Desenvolvimento de Competências irá realizar vários workshops subordinados ao tema Disciplina Positiva em várias cidades do Algarve. Lembramos igualmente que na segunda quinzena de setembro irão iniciar-se as aulas em todo o país. E agora, não em setembro, mas aconteceu este mês, no dia 16 de julho, a Agência Nacional para a Qualificação e Emprego Profissional promoveu a apresentação pública de 2 projetos nacionais, os Embaixadores da Formação Profissional e o movimento Nós Somos Formação Profissional. O objetivo é fomentar esta via profissionalizante como complemento e alternativa também ao ensino tradicional. Espero que tenham gostado deste nosso programa. Fiquem connosco, acompanhem-nos no próximo programa em setembro. Esperamos por si no nosso próximo programa.